Glória a Deus. Nós falamos no primeiro dia a respeito da forma que os céus trataram esta mulher espetacular, Maria, Santa Maria. O anjo que fala com ela e respeita e traz respeito, traz para ela a revelação de um propósito de vida que não era para qualquer um. Portanto, nós aprendemos que se alguém disser que Maria é igual a qualquer outra mulher, só que não. Porque ela foi escolhida, agraciada, abençoada, não só dependeu da graça de Deus para ser salva, como todos os outros, mas Deus achou graça nela. Diga: que o Senhor ache graça em mim, que o Senhor encontre graça em mim, em nome de Jesus. Depois nós falamos a respeito da forma que os servos de Deus verdadeiros da época trataram essa mulher. A própria Isabel, quando viu Maria chegando, disse: quem sou eu para receber uma mulher desse naipe? Quem sou eu para receber uma mulher? Que honra, porque eu estou recebendo a mãe do Salvador. Ou seja, uma mulher cheia do Espírito Santo, já na época, antes de Jesus se manifestar e subir e descer o Espírito Santo, né? As pessoas só recebiam, existiam 3 categorias que recebiam o Espírito Santo: reis, profetas e sacerdotes, né? Que eram cheios, mas essa mulher foi cheia do Espírito Santo, já teve um discernimento e honrou por causa do discernimento. Diga: o discernimento de Deus. Bem alto: o discernimento de Deus traz honra e aliança, em nome de Jesus. Depois falamos não só como os céus a trataram e como os homens e mulheres de Deus a trataram com respeito e honra, mas também falamos a respeito de como ela recebeu o chamado, de como ela tratou as coisas de Deus, de como ela agradeceu, de como ela viu que ela era dependente, de como ela declarou, de como ela levou a sério o seu chamado, ainda como uma menina, uma adolescente, mas levou a sério o seu chamado e foi até o fim. Que mulher extraordinária. Diga: que mulher extraordinária. Agora, hoje nós vamos falar a respeito de como nós não devemos tratar Maria. De como, das coisas que nós que amamos Maria, precisamos tomar cuidado para não errar. Porque é uma linha muito tênue. Por quê? Porque as pessoas hoje misturaram muito, por causa de uma carência emocional, por causa da cultura, por causa daquilo que foi engendrado dentro das pessoas desde lá de trás, desde Helena de Roma, desde Constantino e tudo mais, por causa do que transformaram aquilo que é puro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque antes de tudo, nós precisamos estar na palavra de Deus. Amém, gente? Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus, e eu vou começar lendo um trecho do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Para nós começarmos a conversar. Diz assim: a obra O Catecismo da Igreja Católica afirma: idolatria não se refere apenas aos falsos cultos do paganismo. Idolatria também é quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios. Por exemplo, o satanismo, do poder, raça, prazer, antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Isso está escrito na obra O Catecismo. Muito boas as palavras e a observação. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Coloca no telão para mim, Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, e nós vamos falar a respeito de se nós devemos adorar a Maria ou não devemos adorar a Maria, ou a Santa Maria, assim melhor dizendo, porque foi uma mulher santificada e separada para Deus. Disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Quem está falando aqui? O diabo. Vai lá, 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha só, o que o diabo queria que Jesus fizesse? Se prostrasse diante dele. Por quê? Para o judeu, se prostrar diante de uma pessoa é adorá-la. Ok? Satanás só precisava disso. Ele era uma imagem naquele momento? Ele era uma imagem? Não. Ele era o Satanás mesmo. Jesus estava vendo, conversando com Satanás. E Satanás falou: é simples. Se você me adorar, te dou tudo na terra. Foi entregue para mim. Foi entregue por quem, gente? Por Deus? Pelo homem, pelo pecado de Adão. Então, ele falou: se foi entregue para mim, você não precisa sofrer o que você vai sofrer. Você não precisa morrer. Tem gente que fala que quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Isso é uma grande enganação, gente. O inferno ficou desesperado quando Jesus morreu.
Porque Jesus conseguiu cumprir. Está consumado. A hora que Jesus falou isso, entregou o Espírito, o pau torou, irmão, no inferno. Por quê? Porque não tinha mais jeito. Ele conseguiu. Por isso a tentação de Jesus durante toda a vida dele foi voltar ao seu poder original. Lembra que está escrito, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da sua glória. Então toda a tentação foi fazer o quê? Jesus voltar. Satanás estava querendo que Jesus usasse dos poderes que ele mesmo tinha. A mesma mentira que foi falada no Éden, foi falada para Jesus. Só que Jesus combateu com a palavra. Então, se Jesus assumisse como Deus ali, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude, mas se ele assumisse a plenitude ali como Deus, ele já não seria mais só filho, nem o filho do homem. Ele seria Deus, um só com Deus. E aí o que aconteceria? Você não estaria aqui salvo. Porque não poderia ser pago, porque se o pecado entrou por um homem, por outro homem teria que sair. Então Satanás, durante toda a trajetória da vida de Jesus, tentou fazer Jesus parar no propósito. Diga, não posso parar o propósito. Porque todo servo de Deus, assim como Maria, vai até o fim do propósito. Amém, gente? Então o que aconteceu ali? Jesus continuou. E depois Judas, lembra quando ele fala, parta-te de mim, Satanás, para Pedro? Porque Pedro queria parar o propósito. Mas Judas ele chama de amigo. Lembra? Com um beijo que você me trai, amigo. Porque Judas ajudou o propósito. Ou seja, quem te ajuda no seu propósito é seu amigo. Mas quem tenta atrapalhar o propósito da sua vida, naturalmente será seu inimigo, será Satanás, o adversário. Diga, ninguém pode atrapalhar o meu propósito. Porque eu preciso ser um homem de aliança e ir até o fim do propósito. Amém, gente? Agora, olha, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E só a Ele darás culto. Só a Ele, porque culto se entrega, se presta. Só ao Senhor Deus você vai poder adorar. Nunca existiu uma negociação. Para ser cristão, você tem que entender que só a um Deus você deve adorar. Nós podemos adorar a Jesus? Podemos. Por quê? Porque Jesus, como Filho, direciona a adoração ao Pai, assim como o Espírito Santo, porque não são três, é um só. É um que se manifesta de várias formas. Amém? E das três principais formas. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, aqui nesse canal, também estou gravando para a internet, aqui nesse canal você tem toda uma aula a respeito disso, da triunidade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível que se apresentou a nós. Agora veja, tudo isso, todo o tempo, Jesus cumpriu. Somente a Deus adorarás. Mas o que aquele servo, em Lucas, no capítulo 17, a Bíblia fala de 10 leprosos, e quando um leproso volta para agradecer, os 9 foram embora, um volta, o que ele faz? Ele grita e se prostra. O que ele está fazendo para Jesus? Você viu Jesus brigando com ele? Teofania, todas as vezes que um anjo aparece e recebe a adoração no Antigo Testamento, para a teologia, ele é considerado o próprio Jesus, antes do nome. Por quê? Porque recebeu a adoração, porque anjo não recebe adoração. Lembra quando vê o anjo e ele coloca a cara no chão, o anjo fala, opa, levanta aí, cara. É só Deus que você pode adorar. Eu só sou conservo, eu só venho aqui para te ajudar. Amém, gente? Diga, anjo não recebe adoração. Só anjo caído. Ok? Então, anjo de verdade, anjo de Deus, não recebe adoração. Agora, Jesus pode? Pode, porque ele é um com o Pai. Amém, gente? Então, você adora ao Pai por causa do Filho, em nome de Jesus. Agora, aqui ele está deixando bem claro que nunca mudou. Nunca mudou. Sempre foi somente a Deus o culto. O judeu, aliás, todas as religiões que vêm de Deus, abraâmicas, elas adoram um só Deus. Com um entendimento um pouco diferente. Por exemplo, os muçulmanos, eles adoram Alá e eles entendem que Jesus é um dos profetas. Já para os judeus ortodoxos, Jesus não é o Filho de Deus e eles estão esperando o Mashiach. Já os judeus messiânicos que se converteram a Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador e estão esperando a segunda vinda de Jesus. Para os cristãos, Jesus é o Senhor das nossas vidas. E Ele, por causa do poder do sangue, Ele é o Cordeiro Santo e Ele nos salva. Cordeiro Santo de Deus,
que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós, Ele está no meio de nós. Amém, gente? Agora vê, eu era muito pequenininho quando eu ouvi essas orações, mas são bonitas. Olha só, agora o que está acontecendo? A gente precisa saber como a própria Maria adorava. Maria foi um exemplo de adoração. Ela adorou numa hora que era para a cabecinha dela, tá uma loucura. Mas ela foi cantar para Deus. Ela não estava nem entendendo direito, demorou, ela foi guardando no coração, foi aprendendo, foi entendendo como ia acontecer. Mesmo assim, ela nunca deixou de adorar. Maria é um exemplo de adoração. Diga, eu preciso aprender com essa mulher em nome de Jesus. Agora olha o que 1 João, no capítulo 5, no versículo 19 diz. Sabemos que somos e que o mundo inteiro jaz no... Vai mudar, gente? Não. Somente quando nós formos para os novos céus e nova terra que o Senhor preparou. Amém, gente? Quem aí vai? Faz barulho aí, deixa eu ver. Enquanto isso, o mundo vai piorar. Diga, vai piorar. Não queira salvar o mundo. Queira não pertencer ao mundo. Olha o que Jesus orou para Deus. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Ou seja, Jesus orou para que os seus filhos fossem salvos, não o mundo. Amém? Glória a Deus. O seu mundo, na sua vida, se estiver com Jesus, vai ser salvo em nome de Jesus. Amém? Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, nós cremos em Jesus, o verdadeiro. E se nós cremos em Jesus o verdadeiro, nós não podemos ir atrás de ídolos. Ídolo, gente, é uma coisa muito antiga. Você sabe que existe um conto, eu não sei até onde é fidedigno, é um conto judaico, mas ele diz o seguinte, que Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus era um lugar, uma cidade idólatra. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, o pai dele, Terá, era fabricante de ídolos. E um dia, Terá está conversando com Abraão e deixa um ídolo cair. E quando o ídolo cai no chão, ídolo é uma estátua, gente, que eles adoram. Quando o ídolo cai no chão, Abraão fica desesperado. Ai, caiu, quebrou. Então o pai dele fala assim, filho, fica tranquilo, a gente bota no forno e faz outro. E entra uma incógnita, entra uma revolta dentro da cabeça de Abraão. Puxa, se eu posso fazer outro, então não tem poder nesse aí. Eu quero conhecer um Deus de verdade. Então Deus se apresenta a Abraão. Ou seja, o Deus de verdade só se apresenta a você se você realmente quiser vê-lo em espírito e em verdade. Ao invés de buscar em outras coisas ou em outras pessoas. Por isso que o cristianismo verdadeiro não faz você depender de mim como pastor. É bom ter um pastor? É bom ter um bispo? Bispo vem de episcopo, supervisão, é pastor. A única coisa é que a função muda um pouco porque eu supervisiono os pastores, só isso. Mas é bom ter? É bom. É bom ter um guia aqui, natural, é bom, dá proximidade. Mas você tem um guia muito melhor do que nós todos, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é o Pai, porque ele é um só. Ou seja, se for conjugar vai ficar um pouquinho estranho. Eles são um. Ok? Mas você não pode falar, eles são um. Então você tem que falar, ele é três. E aí fica meio estranho também para entender. Mas se você olhar para você, você vai entender. Você é corpo, alma. A psicologia diz, mas a Bíblia te chama de espírito, alma e corpo. Ou seja, o espírito que vive eternamente, o corpo que vai acabar e voltar para o pó, e a alma que toma conta dos seus sentimentos, da sua razão, do seu intelecto. Ou seja, que te dá sentimentos de tristeza ou de alegria. Olha o Espírito Santo, geme por você com gemidos inexprimíveis. Tem ciúme de você. Ou seja, parece a alma, não parece? E Deus o Pai é o Espírito, porque Deus é o Espírito e ninguém viu a Deus. Mas e Deus Filho? O corpo de Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Porque se o Espírito não se pode ver, o Filho veio para que nós pudéssemos ver o Pai. Amém, gente? Então é um pouquinho mais simples de você entender. Agora, o que ele está dizendo aqui?
Se vocês são de Jesus e já conheceram o que é verdade, guardem, saiam fora, não tenham ídolos. Não tenham ídolos. Ok, gente? Ídolos para adorar. Por exemplo, no meu aniversário fizeram um bonequinho meu, pegaram o meu DVD e fizeram um bonequinho cantando. Muito legal, mas ninguém adora aquele bonequinho. Você entende? Ninguém se ajoelha diante daquele bonequinho. Por quê? Porque isso, para Deus, para o Deus de Maria, para o nosso Deus, é abominável. Maria era judia, ela também não adorava ídolos, tá bom, gente? Maria não adorava ídolos, Maria era uma serva de Deus completa. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Quem já percebeu que muitas vezes quando mergulhadores vão em lugares muito profundos, até no Triângulo das Bermudas, acharam um monte de imagens antigas lá de adoração? Lugares para rituais embaixo d'água. Quando você sobe num lugar muito alto, geralmente tem uma imagem consagrando as alturas. Já percebeu isso ou não? Quem já subiu em lugares muito altos? Geralmente tem uma imagem. Olha o que está dizendo. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, olha o que ele está comparando aqui. Ele está comparando gente que adora uma imagem a gente que odeia o próprio Deus. Ele está dizendo que Deus é Deus zeloso que visita a iniquidade. Ou seja, se você fizer, você vai receber uma maldição em você, mas não vai receber a maldição só em você, mas em todas as gerações, porque Deus nunca quis que alguém adorasse uma imagem. O que isso tem a ver com Maria? Nada. Tem nada. O que isso tem a ver com Jesus? Nada. Bispo, eu tenho uma imagem de Jesus. Não, você tem uma imagem que disseram que é de Jesus, porque ninguém sabe. Bispo, eu tenho uma imagem de Maria. Não, você tem uma imagem que disseram que é de Maria, porque não é de Maria. Maria não tem imagem, Maria é judia, ela não tinha imagens. Amém, gente? Maria é uma serva de Deus. É uma serva do Deus Altíssimo. E se Maria tivesse poder para descer aqui agora, se ela tivesse poder para descer aqui agora, sabe o que ela ia falar? Gente, meus irmãos em Cristo, ei, escutem essa mãe que sabe do que está falando. Não adorem imagens. Com certeza ela está no lugar de bom galardão, porque ela viveu o propósito e a palavra de Deus diz que Deus é galardoador e que o reino é tomado à força, ou seja, o reino é meritocrático. A salvação é gratuita, mas o reino é por mérito. Maria teve muito mérito. Agora, se ela pudesse descer aqui, gente, mas a Bíblia diz que nenhum anjo do céu pode fazer isso e passar um evangelho para você diferente do que os apóstolos pregaram. Gálatas diz isso, ainda que seja um anjo do céu, seja considerado anátema. Não dá. Ou nós somos cristãos e cremos na Bíblia, ou não cremos na Bíblia, gente. Se somos cristãos, temos que ler a Bíblia. O que a Bíblia fala? Errais por não conheceres as Escrituras. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? Porque não lê Bíblia. Só lê os pedaços que te interessam, só lê os pedaços que são gostosos, só quer ouvir o pastor falar coisas gostosas. Um monte de crente assim, ó, que só quer ouvir o pastor falar coisas gostosas. E qual é o problema? O problema é que tem coisas que não são gostosas, que descem como fel, mas fazem bem para a nossa eternidade. Diga, eu quero ouvir tudo. Eu quero receber tudo que for do meu Pai para mim. Maria recebeu só coisas gostosas de Jesus? Ela ouviu só coisas gostosas? Com certeza ela ouviu muito mamãe. Tem gente que fala, Jesus nunca chamou Maria de mãe. É uma ignorância isso. Você imagina uma criança pedindo tetê, falou, Maria, me dá tetê. Isso é a maior ignorância de evangélicos que eu já ouvi. Pastor brigando lá no meu post, porque Jesus nunca chamou Maria de mãe. Peraí. Gente, é simples. A Bíblia está mostrando trechos onde ela quer nos ensinar algo. Jesus ali estava, ao meu entender, eu vou falar do que eu entendo. Como filho, tá bom? Como pai, como mãe eu não posso entender. Mas Jesus estava tentando desprender
Maria, porque ele iria se entregar à morte. Maria o amava como filho. E por amar tanto aquela mulher, ele estava tentando se desprender, fazer ela entender que agora ele não era mais o filho da Maria, mas agora ele seria o Deus vivo em propósito e teria que se entregar. E para ela sofrer menos, ele estava desprendendo a sua mãe. Você já percebeu que é natural isso na nossa vida? Por exemplo, eu sempre brinco o seguinte, que da Alice eu vou viajar e eu tenho saudade da Alice há 3 semanas, 1 mês. A Esther, eu tenho saudade dela 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas. O Joshua, 3 horas. Estou desesperado. Por quê? Porque elas cresceram. Também era assim com elas quando elas eram pequenas. Mas é natural, Deus fez tudo perfeito. Existe um desprendimento do pai com o filho. Por isso que as mães que não querem que os filhos casam, têm uma doença. Porque nós já somos naturalmente desprendidos dos filhos, vamos sendo desprendidos dos nossos filhos, e eles também vão se separando da gente, para que eles possam multiplicar uma família. E quando não acontece isso, o que está acontecendo? Uma doença. Muitas vezes ocasionada por causa de uma destruição familiar, de uma destruição de casamento, e aí a mãe ou o pai colocam aquilo dentro da criança, e a criança quer ficar, e isso muda tudo, e outra hora a gente conversa sobre isso. Isso muda propósito, isso muda muita coisa na vida de muita criança que está aí, sem saber para onde vai. Mas quando existe um casamento alinhado, o natural é que os filhos, à medida que vão crescendo, vão se desprendendo dos pais, e os pais dos filhos. Jesus aqui estava se desprendendo. Agora veja, Jesus estava se desprendendo de Maria porque o propósito dele era outro. O propósito dele não era um propósito natural de casar, ter filhos e multiplicar como o nosso. O propósito dele era se entregar como maldito por toda a humanidade. Ia ser muito difícil para uma mãe ver isso. E ele, com muita sabedoria, estava fazendo isso devagar. Para que ela entendesse, observando como ela sempre fez, guardando no coração o que estava acontecendo. Agora, aí vem os loucos e falam isso. Não, porque Jesus não chamava Maria de mãe. Pelo amor, irmão. Você acha mesmo que ele cresceu até os 30 anos sem chamar ela de mãe? Jesus lá na escola, sentado, escola rabínica. Jesus na escola, né? Aí perguntava, quem é sua mãe? Não é mãe, é Maria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Pronto. Apóstolo Paulo falando a mesma coisa. Isaías, capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Nada sabem os que fazem isso. Feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e apresentai as razões. Tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a iniquidade? Quem de há muito a anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha o que ele está falando, gente, porque essa prática, gente, vem de muitos anos, de carregar em procissão uma imagem. O que isso tem a ver com Maria, com Santa Maria? Nada, gente, nada. Ai, bispo, mas eu fiz isso a vida inteira e eu não sabia. Não tem problema. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora você sabe. Deus abomina, gente, é a Bíblia que está dizendo. Abomina. Não pode. Não podemos. Amém, gente? Está claro? Agora veja aqui Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem.
Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Quem adora ídolos vai ter olhos, mas não vai ver espiritualmente, vai ter boca, mas não vai falar, vai ter pés, mas não vai andar, vai ser igual aos ídolos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Olha como Deus é radical com isso. Joga fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlances neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Deus não quis aproveitar nem a prata e nem o ouro que estava neles. Eu tenho uma imagem de ouro aqui, eu tenho um pingentinho de ouro com uma imagem, eu vou aproveitar o... Deus está falando assim, o que está sobre eles joga fora. Não mantém nem o que estava sobre eles. Deus abomina, ele tem ojeriza, ele não gosta, ele odeia. E o que isso tem a ver com Maria? Nada, nossa Maria está com o Senhor santificada e abençoada. Se fizer de Paulo, pode? Não. De Pedro, pode? Não. De Rafael, pode? Não. De Jesus pode? Não. O único Deus abomina essa prática. Desde a Mesopotâmia, desde lá de trás, ele abomina essa prática. O único Deus. Aí vão usar, mas tinham anjos no propiciatório. Gente, eram imagens figurativas e ninguém ajoelhava e adorava. Se alguém se ajoelhar e adorar adiante, já está errado. A presença de Deus que estava dentro, o povo adorava. Amém, gente? Glória a Deus. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem a tomarás para ti, para que não te enlances neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus, é a abominação. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Anátema, amaldiçoado. Gente, não coloca na sua casa. Se é imagem para adorar, não coloca na sua casa. O que isso tem a ver com Maria? Nada. O que isso tem a ver com Jesus? Nada. O que isso tem a ver com Deus? Nada. Isso é uma prática muito antiga que foi adaptada por pessoas. E, infelizmente, nós recebemos isso como ignorância. Mas agora nós temos acesso à palavra de Deus. Amém, gente? Então vamos lá. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás. Olha, Deus está falando assim, você tem que detestar as imagens. É Deus que está falando. Agora, é para você pegar as imagens dos outros e sair chutando, discriminando, fazendo mal para as pessoas? Gente? Não. Não. Quando uma pessoa tem acesso à palavra de Deus, naturalmente ela entende. Ela não deixa de amar Maria, ela não deixa de respeitar os santos, e ela passa a obedecer a Deus em todas as coisas. Porque ela sempre quis obedecer a Deus, ela não era inimiga. Todos nós éramos inimigos de Deus antes de Jesus, ok? Mas eu estou falando em outro contexto. Agora veja, está escrito, de todo a ela, essa abominação, não traga para sua casa, não coloque na sua casa, não coloque na sua sala, não coloque no seu quarto, nessa gavetinha, nada. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema, porque é maldito, porque é maldição. Bispo, mas só uma de Jesus. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, cada um faz o que quer, mas a palavra de Deus está dizendo que não. Então outro dia eu estava num clube e o meu filho falou, pai, esse é Jesus? E tinha uma imagem com os braços abertos. Eu falei, filho, esse é o que as pessoas entendem que é Jesus, mas não é Jesus. Jesus tem corpo, está vivo, está na eternidade e já nem parece mais com a gente aqui, com esse corpo mortal. Ele está num corpo de glória agora. A Bíblia diz isso. Então ensinem o correto para suas crianças não chegarem a ter a dificuldade que nós tivemos para entender isso. Amém, gente? Diga, as minhas crianças vão conhecer a palavra de Deus. Amém? Agora, aí vai ter gente que vai ficar brigando e vai falar assim,
mas a gente só quer venerar. Quem já ouviu isso? Qual que é o problema de venerar? Gente, na tradução mais básica, venerar não tem problema nenhum. Porque venerar na tradução mais básica é respeitar, ter amor, se inspirar. Então não tem problema nenhum. Mas na tradução etimológica, se você for ver a raiz, a veneração também tem contexto de adoração. Aí complica, porque Deus está falando tudo isso aqui para a gente. Não tem jeito. Deus não abriu para outras pessoas serem adoradas, é só Ele, ponto. Agora veja, eu peguei uma tradução aqui, venerar é demonstrar grande admiração por algo ou alguém. Olha o dicionário mais básico. Ou seja, é demonstrar respeito profundo e ter grande afeição. Tem algum problema nisso? Não. Aí continua. Venerar é um verbo transitivo, com origem no latim venerare, que significa a ação de reverenciar, de ter uma grande admiração pelo outro. É conferir honras a alguém. Para algumas vertentes do cristianismo, a veneração está relacionada à devoção aos santos, anjos e imagens. É uma forma de homenagear e honrá-los por intercederem no céu pela igreja. Aí complica. Por que complica? Porque não tem como. Do latim venerare, adorar, reverenciar, vem de Vênus, a deusa cujo nome queria dizer amor. Desejo sexual, beleza, encanto, de uma base indo-europeia. Querer, desejar, satisfazer-se, ir atrás. Complicou. Por quê, gente? Porque não tem como você colocar outro mediador, sendo que a Bíblia é bem clara quanto a isso. Não tem como você colocar outro intercessor. Bispo, mas a irmãzinha ali da igreja não é intercessora? Os pastores não são intercessores? Nós não somos intercessores uns dos outros? Somos, mas aqui está falando a respeito de intercessão junto aos céus. Quem intercede junto aos céus por nós? O Cordeiro que pagou para fazer isso. Ele foi o único que pagou, gente. Maria sabe disso, gente. E Maria sempre respeitou. Respeitou tanto que respeitou na terra já. Devemos orar para Maria, gente? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Isso é uma oração? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aqui não é adoração. Aqui foram as palavras de Isabel para Maria. O anjo falou também o comecinho, Isabel completou. Passou disso, não é. Devemos orar para Maria, rezar para Maria? Não. Por quê? Qual é o problema da gente rezar para Maria, sendo que a gente ama ela? Eu vou mostrar. Segundo a palavra de Deus. Amém? A mesma Bíblia que todos os cristãos usam. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, diga nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Ou seja, Deus se afasta de você por causa dessas coisas. Deus tira você de perto dele por causa dessas coisas. Não pode consultar os mortos. Dá? Dá. Dá para consultar, bispo? Dá. E Deus falou para não fazer. Se Deus falou para não fazer, é porque dá. Aí você vai entrar na obediência ou na desobediência. Nós tivemos um caso na Bíblia muito conhecido que muita gente usa. O caso de Saul. Primeiro, Saul estava endemoniado. Cheio de espíritos malignos. A Bíblia fala espíritos malignos da parte do próprio Deus. Saul estava perturbado. O próprio rei Saul tinha proibido a prática de consulta aos mortos. E de repente vai se consultar com uma bruxa. E fez tanta burrada que ele não tinha mais ligação com Deus. E aí, como Deus não respondia, na cabeça dele ele falou, então eu vou consultar uma bruxa. Ou seja, foi por birra.
Quando a bruxa vê ele, a bruxa fala, você me enganou. Ele fala, fica tranquilo, não vou fazer nada com você. E a Bíblia fala que a bruxa faz subir o espírito. Subir. Aí está escrito assim, entendendo Saul, que era Samuel, consultou. Então Saul entendeu que era Samuel. Vamos entrar no contexto. Existem linhas teológicas que falam que era mesmo Samuel. Existem linhas teológicas que falam que não. Não vamos entrar nisso. O que a gente está falando aqui é o seguinte, era proibida a prática, é proibida a prática, sempre foi proibida a prática de consulta aos mortos. Por quê, gente? Posso falar para você por que eu acho que é proibida? Aí é meu achismo, amém? Diga, não é Bíblia. É o achismo do bispo. Eu acho que é proibido porque o meu pai de amor não quer que um demônio me engane. Porque veja, eu estou chateado, triste, porque eu perdi um ente querido muito amado. E o demônio, a Bíblia fala que ele está ao derredor, ele vê tudo. Ele não adivinha, mas ele vê. E ele estuda. É muito fácil para ele incorporar numa pessoa e falar assim, oi, eu sou seu pai, Rafael. Vem aqui nesse lugar e fala comigo. E contar, lembra que seu pai te contou um segredo? Então, só eu sei, eu sou seu pai. Aí a pessoa que está fragilizada, cai na hora no conto. Só que o demônio sabia, ele estava ao derredor, ele sabia o que tinha acontecido. Então eu creio que o Senhor fez isso para que os filhos dele não fossem enganados por demônios. De alguma forma, dá para consultar? Eu creio que dá para consultar o Espírito, de alguma forma trazer o Espírito? Creio que dá, porque se Deus proibiu é porque dá. Mas Deus falou não. E quando meu pai fala, o pai falou? Está falado. Se ele falou não, eu é que não vou comer da fruta. Sim ou não? 1 de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, não obedeceu. E também porque interrogar e consultar uma necromante. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Perdeu tudo, o reinado e a vida. Bispo, mas Maria está viva? Está viva. Com certeza está viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Maria serviu a Jesus? Está viva. O seu parente que serviu a Jesus está vivo? Está vivo. Você pode rezar para ele? Você pode rezar para Maria? A Bíblia está dizendo que não. Por quê? Porque para o nosso plano eles estão mortos. O único que ressuscitou do nosso plano foi Jesus, que pagou o preço. Mais ninguém. Olha, para que Maria pudesse ser intercessora, Deus tinha que ter feito com que Maria também se entregasse na cruz. E Ele não exigiu isso dela. O único que se entregou, que derramou sangue, que virou maldito naquele momento, né, que Deus teve que virar as costas, porque me abandonastes, foi Jesus. Ele pagou o preço até por Maria. Ele não quis que ela pagasse, ele pagou por ela. Ele amava Maria. Ele ama Maria. E ele pagou por mim e por você também. Foi ele que pagou. Portanto, ele é o único intercessor. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Por que está dizendo Cristo Jesus, homem? Porque para ser mediador, um homem teria que morrer. Se ele tivesse aceitado a tentação lá atrás, no deserto, ele teria morrido como homem? Não, aí não pagava o preço. E o pecado entrou no mundo por quem? Por Eva? Foi por quem? Por Adão. Mas não foi Eva que comeu primeiro? Por que a Bíblia diz que o pecado entrou por Adão? Por causa da autoridade. Quando Deus vem, ele nem fala com Eva, ele fala com Adão. Se entrou por um homem que vendeu a bênção, só outro homem poderia comprar. Jesus Cristo, homem. Amém, gente? Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo para sempre. Portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, por ele, vivendo sempre para interceder por eles. Por que Jesus tem o sacrifício eterno do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus? Por que ele está eternamente, perpetuamente? Porque ele intercede diante de Deus. Olha só, quando você morrer, você com certeza vai merecer o inferno, igual a mim. Mas porque nós aceitamos a Jesus pela graça, que é o favor não merecido, quando nós morrermos e Satanás vier com o aguilhão da morte e diz, vamos para o inferno, ele vai, pum, bater numa presença. De repente ele vai olhar e quem vai estar na nossa frente? O sangue de Jesus, que pagou. Aí o diabo fala, não posso. É só por isso que nós somos salvos. O acusador só vai ter poder para acusar aquele que não tem o sangue. Quem não tem o sangue? Aquele que viveu a vida inteira desdenhando do sangue. Ou seja, recebeu o sangue de Jesus para lavá-lo, mas desdenhou do sangue, jogou o sangue fora, desperdiçou viver uma vida de qualquer forma. Porque o sangue de Jesus é gratuito? É, mas mantê-lo tem um preço. Manter Jesus na sua vida, deixar ele morar na sua vida, exige compromisso de aliança. Porque toda vez que a gente recebe alguém na nossa casa, a gente tem trabalho com ela. O nosso trabalho hoje é manter o nosso convidado. Um dia, a Bíblia diz que Jesus chegou, tinha acabado de nascer, e não havia vagas na hospedaria. Lembra? E aí ele teve que nascer em uma manjedoura. Tem gente que não entendeu ainda que é a hospedaria de Jesus hoje. Ele tabernaculou dentro de nós e está dando ordem de despejo a Jesus. Ele é o único intercessor. Diga, Jesus é o único que pode interceder. Vocês estão entendendo? Que isso tem a ver, o que a ver com Maria, gente? Nada, Maria nunca falou isso. Maria nunca falou que era para alguém adorar ela, sempre respeitou o Senhor. Como filho e como Deus. E como filho do homem. E como filho de Deus. Como filho do homem e como filho de Deus. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já vi um monte de gente falando, ninguém vai ao Pai. Se Jesus não fosse o Pai, ele não falaria vem, ele falaria vai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como o Pai está nele e ele no Pai, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai está em mim. Agora o Pai estava em Maria? Não. O Filho estava em Maria? Durante um tempo sim, na barriga. E depois? Estava no Pai. Vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu Pai? Por isso que teve que haver o desprendimento. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem são minha mãe e os meus irmãos? Só que eles estão fazendo a vontade do meu? Porque ali Jesus já estava desvinculando, mostrando que ele precisaria estar no, senão ele não conseguiria, como homem, ir até o fim. Porque era dor, irmão. Amém? E você viu Maria brigando? Reivindicando? Falando, então ele está me desdenhando como mãe? Ela continuou servindo como serva fiel. Até o fim. Se vós me conhecesseis a mim, ele vai definir. Também conheceríeis ao meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Espera aí. Se a Bíblia diz que Deus é Espírito e ninguém viu ao Pai, ninguém viu a Deus, como que ele está falando desde agora, vocês já estão vendo? Porque o Pai estava? Pegaram? Amém? Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede. Por quem? Intercede pelos santos. Jesus, o Espírito Santo, que intercedeu por Maria, que intercede por mim, que intercede por você, os santos. Agora eu vou entrar numa área polêmica, será que eu falo?
Maria foi virgem? Foi ou não foi? Claro que foi. Até quando? Presta atenção numa coisa. Tem gente que acha que o fato de Maria ter um casamento iria tirar a santidade dela. Eu sou casado e tenho santidade, vivo em santidade. Erro, mas vivo em santidade. Ok? Se Maria não tivesse... Vamos começar por aqui, não vou nem falar de Bíblia, vamos falar de raciocínio. Pensa. Se Maria não tivesse relações com seu marido, ela estaria fazendo o quê? Pecando. Por quê? Um casado tem relações com seu marido, porque não ter é pecado. O sexo para o casamento é bênção, não é maldição, não é pecado. Agora, se negar, no casamento é pecado. Paulo deixa bem claro isso. Mas vamos ver na palavra, Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem... Ao quê, gente? Deixa eu te dizer. Existem alguns estudos judaicos que dizem que Maria não teve nem menstruação, de tão pura que ela era. Ela engravidou sem passar pela menstruação. Por quê? Porque a menstruação para o judeu é sinal de impureza. Maria era tão pura que eles dizem que ela nem menstruação teve. Olha que lindo isso. Olha que santidade, que separação, que mulher consagrada. Agora veja, olha o que está escrito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não teve relações com ela, e não a conheceu, até que... O que é esse até que, gente? Até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Maria e José se mantiveram em pureza, e ela não se deitou, não teve relação com seu marido, que ela poderia ter, porque não era pecado, mas não teve, ele respeitou por causa do anjo, até que Jesus nasceu. Agora, a Bíblia é clara, ela mostra que Jesus não teve apenas irmãos, mas teve irmãs. Os irmãos são conhecidos, por quê? Porque se dava nome aos homens, mas era uma sociedade bem machista. As irmãs não têm nome, mas também é comentado sobre elas. Algumas mulheres que serviam a Jesus com suas fazendas, é comentado o nome, por exemplo, Maria Madalena, que as pessoas falam que era prostituta. Vem de Magdala. Há controvérsias de que ela era prostituta, porque tem gente que diz que esta era uma mulher muito rica, de muitas posses, que vinha de Magdala. Vamos ver se está escrito na Bíblia? Marcos capítulo 6, versículo 3, vamos lá. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão do Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? Olha os irmãos de Jesus aí, ó. Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? Opa, ele tinha irmãs também. E escandalizavam-se nele. Por que escandalizavam-se nele? Porque eles viam um Jesus que cresceu como uma criança normal e que de repente se manifestava como Deus. Então eles ficavam, nossa, mas esse aí não é aquele menino que brincava de bolinha de gude ali no quintal? Aquele menino catarrento, ou com as irmãs catarrenta, lembra? Ou Jesus também não pôde ter, né? Tanto pó no deserto, vai saber, né? Brincadeiras à parte, gente, eles estavam se escandalizando. Por quê? Porque ele era uma pessoa normal, um homem normal, com todos os atributos de um homem, com irmãs, com irmãos, com pai, tudo. Com mãe. Gente, o que eu quero que você entenda é que Maria foi uma serva do Senhor até a última hora. Ela não desistiu nem depois de ver Jesus morrer na cruz. E Jesus ainda deu outra incumbência para ela. Aí estão seus filhos, ou seja, cuida da comunidade, mãe. Entenda que esse aqui é o Cordeiro. Mãe, está sofrendo, está chorando? Entenda que porque tem gente que acha que Jesus foi bruto com ela. Eu vejo diferente. Eu vejo Jesus falando, mãe, entenda que esse aqui é o Cordeiro. Não é mais o menino que você criou, é o Cordeiro. Que está se dando por você e por todo mundo. Cuida da comunidade. Cuida dos seus filhos, cuida agora. Até ela morrer, ela cuidou. E quando ela morreu, com certeza ela foi morar com o Senhor.
Agora, sobre o galardão dela na eternidade, não vamos discutir, porque a gente pode ter uma surpresa. Eu tenho para mim, como conhecendo um Deus zeloso, galardoador, que Deus vai honrar muito sim Maria, vai colocar ela no lugar elevado sim. Não no lugar elevado como Deus, ok? Ou como deusa, mas num lugar de total respeito por toda a eternidade. Aliás, como vai fazer com todos os que foram mártires e morreram por causa dele. Ah, mas Paulo morreu, Pedro morreu, Maria não morreu. Querido, Maria entregou a vida dela aos 14 anos quando foi chamada. E não viveu mais para ela, mas viveu para criar o Filho de Deus. E depois de criá-lo, ainda viu ele morrer. E depois, quando ele estava morrendo, ele ainda deixou os filhos dele com ela. Todos tiveram sacrifícios. Todos. Todos tiveram adoração. A dor em ação. Todos tiveram altares de sacrifício para o verdadeiro Deus. Amém? E eu quero terminar muito simples com algo que eu sempre falo aqui. Se coloca de pé. Eu quero terminar lendo um texto. Eu tive a oportunidade de pregar nesse lugar, em Canaã, em Israel. E eu amo muito esse texto porque foi o momento em que Jesus começou o seu ministério, em que Jesus saiu. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Isso dá mais ou menos 700 litros de vinho, 600 e poucos, 700 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus iniciou o ministério dele em uma festa. E uma festa em que sua mãe notou que não tinha vinho. Certamente Jesus também já tinha notado. Mas não era a hora dele ainda, ele disse. Agora, se ainda não era a hora dele, por que ele começou o ministério depois que a mãe dele falou? Porque existia a honra do filho com a mãe, sim. A mãe chegou ao filho e disse: acabou o vinho, Jesus. E Jesus falou: o que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, mais uma vez Jesus tentando se desprender, dizendo: opa, quem vai fazer tudo não é o filho da Maria agora, mas é o Cordeiro Santo. Ainda assim, Maria ouviu isso e ficou reclamando. Não, porque ele me malcriou, Foi isso? Ela foi nos serventes e falaram assim: façam tudo o que ele mandar. E o que eu aprendo aqui é que Maria, como serva, nunca questionou. Simplesmente sempre creu no poder de quem estava com ela e de quem havia vivido dentro dela. Então eles obedeceram o que Jesus mandou. E o engraçado é que quando ela falou: façam tudo o que ele mandar, ele foi e fez. Ele começou o ministério. Alguns podem dizer: não, porque Deus tinha falado que não era hora, o próprio Jesus tinha falado que não era hora, então por que ele começou? Porque ele amava Maria e viu que Maria se expôs, e Deus gosta de filhos ousados. Ali ela nem questionou se ela era mãe ou filha, ela simplesmente mostrou o poder daquele que estava diante dela e falou: olha, se fizerem o que ele mandar, tudo vai dar certo. Impressionante. Impressionante. Sabe, às vezes é difícil para minha esposa entender se eu estou falando como pastor, porque ela é minha filha na fé, ou se eu estou falando como marido.
Imagina Maria entender. Era o filho, mas agora é o pai. É o filho que o pai se manifestou e agora é o nosso Salvador. A Bíblia fala que lá, quando ele tinha 11 anos, ela já guardava tudo dentro do coração dela, ou seja, ela estava tentando entender. Mas sabe o que eu acho mais impressionante? Eu creio que nesse momento ela já havia entendido. Ela havia entendido tanto que ela entendeu: eu não vou falar para o meu filho, eu vou falar com Jesus o Salvador. E esse sim pode fazer milagres num casamento quando as pessoas o obedecem. Maria ali mostrou claramente que ela já estava entendendo que ele não seria mais o filho, mas que ele seria o Deus encarnado. Por isso ela foi até ele e ela não pediu algo para filho. Porque você não pede para o seu filho: vai lá e multiplica o vinho, transforma a água em vinho. Mas ela pediu para o próprio Deus resolver o problema do casamento. Ali, ele começa o ministério. Por quê? Eu creio particularmente porque Jesus também entendeu. Ela entendeu. Agora eu posso ir. Por todo o respeito que ele tinha com a própria mãe, ela entendeu. Agora eu posso ir. Houve uma liberação. Houve uma liberação de bênção, até de uma mãe natural. Porque o nosso Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, que se apresentou com Jesus, sempre nos ensinou: honrem pai e mãe. Esse mesmo Jesus que nos ensinou a honrar pai e mãe, honrou a sua mãe. E o seu ministério deu início quando Maria disse: façam o que ele mandar. Porque quando fazem o que Deus fala, tudo muda, tudo dá certo. Amém. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Pai, nós agradecemos. Agradecemos pelo exemplo de Maria. Pai, agradecemos pelo teu carinho. Às vezes nós homens, Pai, tentamos colocar a sua mente dentro da nossa, como se o Senhor pensasse igual a nós. Mas a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, que os sonhos do Senhor são melhores. Senhor, como nós precisamos crescer e aprender. O Senhor fez tudo respeitando todos os princípios e nunca voltou atrás de uma palavra. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É Deus zeloso que zela pela palavra que libera. É Deus zeloso que zela por todos os seus servos. E Maria, sim, foi uma serva. E Pai, nós queremos pedir ao Senhor que, assim como nós tomamos o exemplo de todos os teus servos, que nós possamos respeitar, amar e tomar o exemplo da tua serva também. Porque, Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis. E como nós precisamos de bons exemplos. O Senhor recheou a tua palavra de bons exemplos. E toda a sua vida foi o melhor exemplo. Nós queremos, assim como Maria, Senhor, disse, fazer tudo o que o Senhor disser. Tudo o que o Senhor mandar, Jesus. Nós não queremos questionar, Senhor Jesus. Nós não queremos ficar brigando. Nós não queremos nem entender, porque Maria tinha hora que não entendia, mas obedecia. Pai, nós não queremos ficar questionando, nós só queremos obedecer, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. É o nosso Messias, é aquele verdadeiro que vem para nos buscar. O único que derramou sangue, o único que pagou o preço, o único intercessor e mediador. Tu és. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos escolheu. Assim como escolheu Maria, o Senhor nos escolheu. Que nós possamos receber ao Senhor, como Maria também recebeu. E ser exemplos vivos da Tua vida em nós e através de nós. Que nós possamos também carregar o Teu Espírito em nós e através de nós. Que nós sejamos o Teu tabernáculo. Que nós sejamos o lugar onde o Senhor gosta de habitar. E que o Senhor possa voltar e nos pegar trabalhando e nos chamar de servos bons e fiéis. Entra no meu gozo, porque vocês me serviram um pouco na terra, nessa vida passageira, nessa vida temporal. Então eu colocarei vocês sobre o muito, sobre as minhas riquezas. Obrigado, Senhor. É isso que nós queremos, é para isso que nós vivemos, é para esse lugar que nós vamos caminhar, em nome de Jesus, o verdadeiro Messias. Amém. Amém.